Amém. Então aqueles irmãos que vieram preparados para entregar os seus dízimos e ofertas, têm oportunidade nesse momento. E as crianças estarão indo para o culto infantil. Enquanto isso, você abre a sua Bíblia, ali no livro de Obadias, no capítulo 1, nós continuamos trazendo ministrações neste livro tão precioso. Obadias, capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: a arrogância do teu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo: quem me poderá derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali o derrubarei, declara o Senhor. Irmãos, na última ministração, falando sobre o terceiro pecado que atrai o juízo de Deus, que é alimentar a autossuficiência e o poder, nós falamos um pouco dentro da autossuficiência e poder sobre o auto-engano, que traz no seu bojo alguns sintomas muito fáceis de serem percebidos. Por exemplo, traz confiança em princípios errados, uma falsa segurança, já falamos. Não produz frutos para o reino de Deus, também já falamos. Traz resistência à correção, também já falamos. E na última ministração, falamos que leva à autojustificação. E recordando um pouco deste ponto, nós falamos que são aqueles que sempre apresentam desculpas e procuram achar alguém culpado para os seus erros. Trata-se de uma forma de defesa psicológica. O indivíduo tenta validar suas ações, suas crenças, mesmo que essas ações e crenças sejam questionáveis ou inconsistentes com os valores morais aceitos pela comunidade. Isso é muito comum, nós mencionamos isso nas crianças, que sem ninguém ensinar, culpam os outros por seus atos e por suas artes e peripécias, né? E normalmente a gente ouve sempre a criança falando: foi ele quem começou, foi ele quem pegou, ela me empurrou, foi ele quem quebrou o brinquedo. Isso é natural nas crianças. Quando não tem para quem culpar, ele fica ali: não fui eu, nunca foi ele, né? Mesmo não tendo ninguém para culpar. No cenário bíblico, a autojustificação, ela ocorre quando nós negamos a necessidade do sacrifício de Cristo como propiciação pelos nossos pecados, apresentando assim os nossos próprios métodos para sermos salvos. Por exemplo, muitos acham que alcançarão a salvação através de atos de bondade, dando esmolas, fazendo penitências, subindo a escadaria do Bonfim, de joelhos, evidentemente, senão não tem muito valor, caminhadas de fé, até mesmo algumas campanhas feitas nas igrejas evangélicas também procuram, através dessas campanhas, alcançar o favor de Deus. Tanto é que você não pode perder, porque se perder, já perdeu a bênção, né? Como se Deus fosse se agradar com atos que partissem da nossa parte. Irmãos, isto não é princípio bíblico. A nossa justiça, ela só pode ser alcançada pela fé. A nossa salvação também. Ali em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, fala que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. E é interessante que no final desse texto ainda fala: não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, tudo que recebemos de Deus é pela graça e pela fé, independentemente de qualquer coisa que nós possamos fazer para agradar a Deus. Aliás, ali no livro de Isaías, tem um exemplo bem interessante. Isaías fala que as nossas obras são como trapos imundos, ou trapos sujos, aqueles trapos descartáveis. Nós falamos que é até ruim de falar isso, mas
Naquele tempo as mulheres usavam esses panos no período de menstruação, e depois eram descartados. Ou os leprosos usavam esses panos para limpar aquelas feridas cheias de pus, e aqueles panos eram jogados fora. Deus fala na boca de Isaías que as nossas obras são como esses trapos imundos que para nada servem, causam até uma certa repulsa da nossa parte, tal sujeira, tal imundície que é. Essas são as nossas obras. Elas não têm valor. Irmãos, a nossa justificação, a nossa salvação somente pode ser alcançada através do sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário. Ele morreu pelos meus pecados e através da minha fé nele, eu vou conseguir a minha salvação. Inteiramente pela graça, sem qualquer esforço, sem qualquer coisa que eu possa fazer. Embora depois de salvo, eu vou também corresponder ao amor de Deus através de Jesus. Isso foi o que nós falamos na última ministração. Hoje eu vou falar um pouco do julgamento, também dentro desse ponto. Essa pessoa da qual estamos falando, ela julga a si mesmo com parcialidade, mas impõe juízo implacável e severo aos outros. Essa é uma outra característica de quem vive nesse auto-engano, que é colocar-se numa posição superior aos demais, aos outros. Um texto que nós temos para mostrar essa realidade aos irmãos, se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 3, onde Jesus fala o seguinte: por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão, e não te dá conta da viga que está no teu próprio olho, ou no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me primeiro tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Seguindo essa mesma ideia, essa mesma conotação do ensino do Senhor, Paulo fala algo assim: se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. De acordo com Gálatas capítulo 6, o versículo 3. Nós observamos aqui que o ensino do Senhor não proíbe essa correção mútua. Ou vou dizer, essa ajuda ao irmão que está em dificuldade. Mas ele ensina que essa ajuda, ela deve ser feita aplicando-se amor e discernimento, e dispensando-se o julgamento hipócrita, injusto e precipitado. Muitas vezes nós olhamos para outra pessoa, enxergamos os defeitos, enxergamos os pecados, mas nós nos esquecemos de olhar para nós mesmos. É isso que está em voga aqui nesse texto. Somente iremos ajudar o nosso próximo a corrigir suas ações quando tivermos consciência das nossas próprias limitações e dispostos, primeiramente, a estabelecermos uma disciplina pessoal. Nós precisamos ser humildes e predispostos a uma autoanálise com autenticidade no trato que nós temos com as outras pessoas. Romanos 12:16 tem um texto interessante, fala assim: não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Ou seja, nós precisamos, não é que devemos abandonar o nosso irmão nos seus erros, nos seus pecados, não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que muitas vezes nós nos levantamos para apontar as falhas nos nossos irmãos, quando nós temos muitas falhas em nós. Ou às vezes estamos numa pior condição diante de Deus, e nós queremos dar uma de moralista, e não é isso que a palavra de Deus ensina. Ela ensina sim que nós devemos observar as falhas uns dos outros, ajudar uns aos outros, para que esses erros, estas falhas sejam superadas, não com um julgamento precipitado que nós fazemos em cima dos nossos irmãos. O que as Escrituras falam sobre esse ato de julgar uns aos outros? O primeiro ponto que eu quero colocar, tudo dentro disso que nós estamos colocando para os irmãos. Não julgar para não ser julgado.
De acordo com o ensino de Jesus, nós seremos julgados por Deus com a mesma medida que nós julgarmos os outros. Se você ler, por exemplo, no versículo 2, fala assim: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a mesma medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Ou seja, quando eu faço isso, eu tenho que lembrar que por detrás de mim está Deus, Deus está me observando, e se eu estou fazendo algo dessa forma, o mesmo peso que eu uso para condenar aquele meu irmão, aquela pessoa que está naquela dificuldade, vai ser o peso que Deus vai usar contra mim. Por isso eu tenho que ter um cuidado aqui. Outro ponto: o julgamento dos outros deve ser sempre precedido de um auto-julgamento. Jesus criticou o erro de apontarmos as falhas nos outros, enquanto nós ignoramos os nossos próprios erros. Vejam o que ele disse novamente: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro no olho do teu irmão. Ou seja, lá no olho do irmão tem um cisco, no meu tem uma trave, mas eu enxergo o cisco no olho dele e aponto aquela falha e arrebento com a vida dele, enquanto eu estou escondido com uma trave no meu olho, com algo muito maior dentro do meu olho. É isso que Jesus está dizendo. Ou seja, em nossa hipocrisia, não raramente, nós queremos condenar um pecado menor no irmão, enquanto estamos vivendo com pecados semelhantes ou até mesmo mais graves. Podemos estar condenando aos outros nos mesmos pecados que nós estamos praticando ocultamente. Só Deus conhece os nossos corações. E quando condenamos o outro, nós estabelecemos também uma condenação para nós. É interessante o que Paulo fala, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, logo no comecinho deste capítulo, ele fala assim: portanto, você que julga os outros, presta atenção, és indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que você julga, visto que você que julga, pratica as mesmas obras. Paulo não era besta, Paulo sabia como colocar as palavras. Ele sabia como era a pessoa, como era o homem. Por isso que ele usa de uma forma bem pesada, aqui dizendo: você que está condenando o outro, cuidado que você tem pecado pior do que ele. Você já está condenado. Da mesma forma que você está condenando essa pessoa, você também está condenado. Por isso esse cuidado que temos que ter. Outro ponto: o ato de julgar deve ser feito com justiça. Lembra que eu falei para os irmãos? Não é que Jesus proibiu o julgamento, não é isso. Ele permite, mas desde que tenha alguns critérios. Um desses critérios é fazer com justiça. A palavra de Deus nos ensina que devemos julgar os outros com amor, com justiça, com discernimento e nunca com aquela intenção de condenar alguém. O julgamento com justiça e amor, ele objetiva fazer distinção entre o que é certo e o que é errado, sempre na intenção de promover o bem e o conserto das ações erradas. Então, se eu sei que um irmão está praticando algo que precisa de uma correção, eu não devo também esquecer ou não olhar para isso, não. A palavra de Deus diz que nós devemos ir com esse irmão, conversar, tentar ajudar, para que ele possa sair daquele embaraço, sair daquele pecado que muitas vezes está promovendo até escândalo no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Mas eu tenho que ter cuidado de fazer isso com justiça. Hebreus 3:13 fala algo interessante: encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Essa palavra encorajar, esse verbo encorajar, ele vem de uma palavra grega, que é a palavra parakaleo, que tem o sentido de dirigir-se, falar, recorrer a, apelar para. E isso pode ser feito por meio de uma exortação
de uma solicitação, de um conforto, de uma instrução, ou seja, de uma correção daquela pessoa que precisa ser exortada, que precisa ser confrontada, mas como eu disse para vocês, tudo isso deve ser feito com justiça. Quando nos exortamos, é interessante que nesse texto de Hebreus fala encorajando uns aos outros, não é encorajar o outro, mas é encorajar uns aos outros. Por quê? Porque eu posso também ter problemas, eu também preciso de correção. E quando nos exortamos uns aos outros de maneira carinhosa, não áspera, nós criamos condições que não nos deixarão sermos endurecidos pelo engano do pecado, conforme fala nessa carta aos Hebreus. Outro ponto ainda, no julgamento nós não podemos ocupar o lugar de Deus. Muitas vezes a gente ocupa o lugar de Deus também. E as Escrituras nos lembram que Deus é o juiz final, e que a Ele cabe julgar, e a nós cabe amar e compreender. Nunca devemos julgar com o objetivo de condenar ninguém, mas ajudar na superação do outro. Tem um texto da carta de Tiago que fala assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão ou julga o irmão, fala contra a lei e julga a lei. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. E há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Olha que palavra pesada. Precisamos ter um cuidado de realmente, toda vez que formos ajudar na correção do irmão, a gente não ter aquela hipocrisia, não achar que somos o juiz, não achar que somos mais do que ele. Pelo contrário, devemos nos colocar na mesma posição, na humildade, no amor, na simplicidade, que assim nós estaremos ajudando. E o próximo ponto tem a ver com isso. O julgamento deve ser com empatia. Sabe o que é empatia? É o ato de nos colocarmos no lugar do outro. Às vezes é bom a gente perguntar: e se fosse eu? Se eu estivesse na situação dessa pessoa, e outra pessoa viesse falar comigo, como eu reagiria? Isso é empatia, é estar no lugar do outro, é assumir a dor do outro. Quando somos empáticos, nós entendemos a situação, e aí sim nós vamos evitar julgamentos precipitados e apressados. Paulo, falando aos Gálatas, ele diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É interessante, levem os fardos pesados, não diz do outro, mas diz uns dos outros. Quando fala uns dos outros, significa que essa palavra não é somente para o outro, mas essa palavra é para mim também. Ou seja, eu estou incluído aqui. Por isso, quando há uma carga pesada sobre um irmão, eu tenho que me colocar no lugar dele, com empatia, ver por que está acontecendo daquela forma, para ajudar, para corrigir. E muitas vezes, nesse processo, eu vou também perceber que eu estou precisando ser corrigido, que eu estou precisando ser exortado. E aí, esse encorajamento de uns aos outros, essa empatia de uns para com os outros, então, ela vai fazer com que aquela situação seja, de uma certa forma, consertada, corrigida. O auto-engano, irmãos, ele traz consequências gravíssimas. Ele leva a uma vida cristã superficial. Muitas vezes, vivendo nesse auto-engano, tendo tudo isso que nós falamos até agora, que faz parte de uma pessoa que vive no auto-engano. Então, nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes a nossa vida entra numa superficialidade. Nós deixamos de ter intimidade com Deus, deixamos de ter intimidade com a palavra, deixamos de orar, e achamos que mesmo assim estamos certos, estamos acima dos outros. Leva também à perda
do discernimento espiritual. Eu ainda falava na minha classe hoje, se é um dos dons que nós precisamos procurar desenvolver, é o discernimento espiritual. O crente que discerne espiritualmente, ele não cai em enganos. Às vezes a pessoa vem até você, você já sabe o que está por trás daquilo que vem. Ou a pessoa está falando com você, você sabe se aquela palavra é sincera, verdadeira, ou se é uma palavra falsa, ou se é uma palavra de engano. Isso se chama discernimento, e nós precisamos de ter discernimento. Mas esse que vive no auto-engano não tem discernimento. Leva ao afastamento de Deus. Normalmente uma coisa é consequência da outra. Uma vida superficial também vai levar ao afastamento de Deus. E leva a julgar-se salvo quando não está. Isso aqui é o pior. Tem pessoas que acham que, porque se batizaram há tantos anos, porque são membros de uma denominação forte, ou membros de uma igreja forte, que estão com a salvação garantida. Muitas vezes isso é um grande engano. Não houve uma conversão verdadeira. Se não houve conversão verdadeira, se não houve novo nascimento, não há salvação. E se não há salvação, estamos perdidos. A salvação é por Jesus. E eu termino com um texto que o Senhor disse a um grupo de pessoas que se achavam salvas, mas que no dia do acerto final, Jesus disse o seguinte para essas pessoas: muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas ouvirão, nunca vos conheci. Então que essas mensagens que estamos trazendo aqui no livro de Obadias, ampliando um pouco mais de acordo com o ensino da palavra de Deus que nós temos feito, que possa realmente mexer com a vida dos irmãos. Eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém. Quando eu estou estudando o que eu estou trazendo aos irmãos, eu estou já colocando a minha vida no altar de Deus, para que Deus possa corrigir aquilo que precisa ser corrigido, porque eu não sou perfeito. Nós pastores não somos perfeitos. Muita gente olha para os pastores como se eles fossem super-homens, superstars. Não somos nada disso. Nós somos pessoas comuns como os irmãos. Apenas no ofício é que Deus nos colocou à frente dos irmãos. Mas na realidade somos iguais. Nós temos carne como os irmãos temos uma vida como os irmãos têm, e se nós não tivermos cuidado, nós caímos nos mesmos pecados que vocês caem. Então que esses estudos, que essas ministrações, possam realmente mexer com cada um de vocês, no sentido de corrigir aquilo que não está em ordem, pensando que nós somos servos de Deus, que nós precisamos ser exemplo, que nós precisamos pregar a palavra de Deus, que as pessoas que estão na nossa cidade, que nos conhecem, possam olhar para nós e dizer, realmente essa pessoa é digna de confiança, realmente essa pessoa merece ser chamado de cristão, de crente, que não há coisa pior do que o mau testemunho, do que você falar uma coisa e viver outra. Nós devemos estar afinados com aquilo que nós falamos, devemos viver aquilo que nós pregamos. Não é fácil, é difícil, mas precisamos fazer de tudo para viver. Então que Deus nos abençoe. Pastor Luiz vai estar orando. Amém, amados. Fique de pé. Quem foi abençoado? Ore comigo. Deus amado, te louvamos porque recebemos uma porção da Tua palavra nesta noite, Deus. Essa palavra pura, perfeita, santa, que transforma. Deus amado, devemos nos humilhar perante o Senhor. É o momento de nos examinarmos nessa noite, Deus. Só existe um juiz perfeito, santo, justo, que é o nosso Deus. Que olhemos, Deus, para os nossos irmãos com carinho, com respeito, Pai, e amar de verdade. Os mandamentos que o Senhor diz, os 2 mandamentos, devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, e amar o próximo como nós nos amamos, Deus. Que seja uma verdade
que jamais possamos apontar o dedo, Deus, tenha misericórdia, que nesta noite possamos refletir tudo quanto ouvimos através da sua palavra, que seja para crescimento espiritual, ó Deus, tudo quanto recebemos nessa noite, que possamos colocar em prática, para que melhor sirvamos ao Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, pela tua igreja reunida, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.